E aí pessoal, eu sou o Evezel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje eu vou falar sobre os maiores vilões da literatura, pelo menos na minha opinião. E também vou fazer aí umas menções honrosas tanto em HQ quanto em mangá, beleza? Então antes da gente começar a falar sobre isso, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu tenho um Instagram literário muito legal, falo bastante sobre livros, eu respondo todo mundo. Me manda um direct por lá, principalmente se tu quiser comprar os meus livros. Fala, Evezel, como é que eu compro teus livros com desconto? Que eu vou responder na hora, com o link certinho. Se quiser falar sobre escrita também, só falar comigo. Falando em livros, comprem os meus em loja.evezel.com, que vocês vão estar me ajudando demais. Não é à toa que eu tô fazendo sempre merchanzinho dos meus livros, cara. Tipo, ajuda muito. Vocês não têm noção. Nossa, esse mês eu vendi muito bem. Obrigado a todos vocês aí que estão assistindo o vídeo, estão comprando, porque isso me motiva muito a voltar aqui, gravar vídeo, a escrever livro. Isso motiva demais, uma maneira que talvez vocês nem imaginem. Mas então fica registrado meu muito obrigado a todos vocês. Lembrando também que temos aí o botão de seja membro. Tu pode ser membro a partir de R$ 2,99, se não me engano, é o menor plano. Isso não vai fazer diferença nenhuma pra ti, mas pra gente vai fazer toda a diferença do mundo. Imagina se todo mundo que tá assistindo esse vídeo apoiar. Cara, vai ser demais, então apoia aí que vai estar ajudando muito. Agora sim, vamos falar dos maiores vilões de todos os tempos aí da literatura, com base no que eu já li. O primeiro que eu vou falar é o vilão principal de Sherlock Holmes, o Professor Moriarty, que ele aparece mais precisamente no conto O Problema Final, que é o último conto de As Memórias de Sherlock Holmes, que é um livro de contos publicado em 1894, que a gente tem a suposta morte do Sherlock Holmes, né? Então a gente vê o quão gênio é o professor Moriarty, que é um professor de matemática, ninguém desconfia do cara, só que tipo, ele é o maior vilão da Europa. Ele é descrito como Napoleão do crime pelo próprio Sherlock Holmes, e a maneira que ele fala, que ele é como uma aranha que vai emaranhando suas teias em volta, porque tipo, ele não executa nada, ele só planeja as coisas e os outros fazem tudo que ele manda. Ele é um vilão tão forte que o Sherlock fala assim: se eu pôr um fim nesse cara, a minha carreira já está encerrada, eu já posso me aposentar, eu vou morrer feliz. Basicamente é isso que ele fala. E é muito legal, é o conto mais legal, meu preferido dos que eu já li do Sherlock Holmes, o conto O Problema Final. Eu me adiantei nesse livro, que é o segundo volume, aqui só para ler essa história do Moriarty, porque eu gostei muito desse personagem, né? E pesquisando e tal, vi que ele era o principal vilão e realmente é muito bom, cara. E, tipo, é só um conto. Então, ficou interessado? Tô deixando o linkzinho aí para vocês comprarem essa edição aqui, que é muito barata e vale muito a pena, da obra completa do Sherlock Holmes. E falando de batalhas intelectuais, eu não poderia deixar de trazer esse mangá aqui, Death Note. O nosso vilão sendo também o protagonista da história, né? O Raito, o Kira, né? O deus do novo mundo. Então a gente tem um cara aí que ele vai ser, é o cara aqui da capa, ele... Tu vai no início tá concordando com ele, né? Muita gente tá concordando com ele. Tu fala, tá, mas ele tá pondo um fim aí nos grandes criminosos aí do mundo, então o que tem de errado com isso, né? A gente fica pensando, aí tu começa a ver ele usando o Death Note, né, em benefício próprio e matando pessoas totalmente a sangue frio, pessoas que ele mostrava sentimentos, e o jogo intelectual dele e o herói da história, o L e o Nir e o Melo, se mostra um embate muito a lá Sherlock Holmes e Moriarty, só que a história toda baseada nisso, e a gente aí vai ter toda a história protagonizada por ele, pelo próprio Kira. Então vale muito a pena, cara. Se não leu Death Note, só viu os animes, leia, porque é muito diferente, tem muito mais coisa, e embate L versus Kira e Melo e Nir versus Kira é muito mais bem trabalhado. Sério, lê, dá uma chance, compre aí as edições, lê na internet, dá o teu jeito, na boa, meu, vale muito a pena. Não é à toa que eu tô trazendo aqui, tipo, ao lado dos maiores vilões da literatura. O cara é muito filho da puta, meu. O Kira é muito filho da puta. Então é por isso que eu tô botando ele nesse ranking também. É claro que eu não poderia deixar minha saga de livros preferida fora dessa, né? O principal vilão de Fundação, o próprio Mulo, que ilustra essa nossa capa aqui. Na boa, meu,
O Mulo é o maior problema da série Fundação, né? Tipo, em termos do plano Seldon, ele quase arruinou um plano inteiro. E, sabe, por um cara que conseguiu prever tudo, não conseguir ter previsto ele. Claro, a gente vê que existiam planos de contenção para esse tipo de coisa, mas a gente vê todo o caos que se instaurou no Império Galáctico por conta de uma pessoa, né? E a gente vê os poderes que ele tem, e a gente fica, meu Deus, que bizarro. E na boa, eu não posso falar mais com esse spoiler pra vocês, não posso dar muito detalhe, ainda mais vai ter a série daqui pra frente do Fundação. Mas o Mulo é o grande vilão de Fundação, de toda a saga, por mais que tenham inúmeras eras, inúmeros personagens, ele é o que dá o maior prejuízo, cara, pra Fundação. Então vale a pena mencionar ele, porque a série, né, a saga Fundação, foi considerada pelo Prêmio Hugo a maior de todos os tempos. E por mim também, a maior série aí de livros de todos os tempos. E o Mulo é o vilão principal dela, por isso que ele está nessa lista. Infelizmente eu não tenho versões individuais, mas aqui temos 2 dos maiores vilões da história, que viraram 2 dos maiores monstros aí da cultura pop da história. Eu vou começar falando do monstro do Frankenstein, né, do Dr. Victor Frankenstein. O monstro é uma coisa incrível criado pela Mary Shelley, que a gente tem aí um grande brutamontes criado a partir de eletricidade, com pedaços de corpos costurados uns aos outros. E a maneira que ele aprende a falar, a vingança dele, nos faz ficar do lado dele da história. Mesmo ele sendo um grande vilão e fazendo coisas assim, cara, tipo, que tu fica pensando, pô, não precisava fazer isso, meu, não precisava fazer isso. Mas daí tu pensa, tá, meu, o cara que te criou também foi muito filho da puta, então, sabe, tu fica um pouco torcendo por ele, pelo monstro. Tu fica torcendo muito e ele faz coisas abomináveis, mas só, assim, ó, não é coisa pessoal com as pessoas que ele mata ou com as pessoas que ele vai atrás, é coisa pessoal com o cara que criou ele, porque ele reconhece ser um ser repulsivo, a ponto de ele pedir pro cara, implorar pro cara fazer uma noiva pra ele, né, uma mulher pra ele. Só que quando a mulher vê ele, a mulher enlouquece, a mulher rejeita ele, mesmo sendo uma igual, porque ele é muito feio, muito deformado, né, tipo, mal feito, assim, os pedaços tudo de qualquer jeito. Então é mais um motivo pra gente torcer pra ele, né, pro monstro do Frankenstein. E ele faz coisas absurdamente imperdoáveis, mas pra afetar o seu criador, mesmo que isso leve à morte de pessoas próximas dele. E o outro, então, é o próprio Drácula, né? Toda aí a jornada da Mina, do Jonathan, do Quincy, do Van Helsing, tudo virou muito famoso, né? Tudo criou proporções gigantescas por causa desse personagem criado pelo Bram Stoker, inspirado no Vlad Tepes, né? Segundo, se eu não me engano, que era um conquistador que empalava aí os seus inimigos e bebia o seu sangue, né, conforme as lendas, e ele criou o famoso vampiro que a gente conhece hoje em dia como o Drácula, né, mas esse Drácula é muito diferente do que a maioria aí das pessoas está acostumada, que a própria cultura nos fez ter um senso comum do que é um vampiro. Aqui o próprio vampiro que se transforma em lobisomem, né, tem todo o lance da terra, dele ficar sempre junto à terra suja, à terra mórbida, né, tipo, da terra putrefata, para que ele recupere suas energias. Aquela parte, aquela cena dele navegando também muito legal. Os poderes dele são muito maiores, assim, poderes com a sombra. Tem 2 filmes aí que eu vou aconselhar vocês a verem, caso não tenha lido e queiram ter uma noção de como é o Drácula do Bram Stoker, porque o livro é bem dificinho, né, de ler, ele tem a leitura bem difícil. Então eu vou recomendar para vocês aí o Nosferatu, que é dos anos 30, pra mim é o filme mais fiel aí do Drácula. E também tem aquele filme do Drácula eu acho que o nome é Drácula de Bram Stoker, que é ali dos anos 90, tem a Winona Ryder, o Keanu Reeves. E o próprio Drácula é vivenciado pelo Gary Oldman de forma magistral. Nossa, a atuação dele tá muito boa. E o filme também é bastante fiel à história original do Bram Stoker, apesar de ele tentar justificar por que o Drácula quer tanto ficar com a mina, e isso diverge bastante dos livros, tá? Mas fica aí a indicação. E é claro que a maior saga de fantasia não podia ficar de fora dessa, O Senhor dos Anéis, mas não, eu não trarei o Sauron como o maior vilão de O Senhor dos Anéis, né? Eu vou trazer o Saruman.
Pra mim o Saruman, assim, é uma coisa de louco, meu, porque ele era o mago branco e ele só queria mais poder, ele queria tanto fazer mal para o pessoal aí, o Gandalf, os elfos e tudo mais, tanto pro Sauron, sabe? Ele só queria poder, queria ser o mais poderoso da Terra-média a qualquer custa, entendeu? E nossa, meu, tipo, até o final da história, assim, nos últimos capítulos ele tá fazendo mal ali pros hobbits. Então, tipo, o cara, pra mim, é o grande vilão aí do Senhor dos Anéis, apesar de o Sauron ser a maior ameaça. Pra mim, o maior vilão de Senhor dos Anéis é o próprio Saruman, né? O primeiro mago branco, e dispensa apresentações, né? Principalmente pra quem vê o filme é muito fiel, apesar da morte dele ser bem diferente aí nos filmes, né? No livro é lá no final do livro, depois de eles derrotarem Sauron e tendo aí a liderança de Frodo e os outros hobbits, né, contra ele. E, meu, na boa, lê isso aqui, cara, se não leu. Vale muito a pena. Eu demorei bastante pra ler, né, até pegar ele e ler assim, porque, ó, meu, isso assusta, né? Olha o tamanho disso aqui. Mas, na boa, fica aí a indicação, vou estar deixando o link na descrição aí pra vocês comprarem também o Senhor dos Anéis, beleza? Como eu trouxe mangá, eu também vou trazer HQ, e esse personagem, eu acho que o meu terno tá entregando, né? O Coringa, maior vilão, acho que da história, meu. O Coringa é, pra mim, o maior vilão da história. Porque o maior herói da história, pra mim também, é o Batman. Apesar de ser anti-herói, não vamos entrar nesse mérito. Pra mim, o Coringa, meu, sabe, é a coisa mais perigosa que se pode ter no mundo. Tu não sabe o que ele vai fazer, mas sabe que vai ser uma coisa ruim, uma coisa, sabe, inescrupulosa, e o cara tá fazendo porque ele acha divertido, pelo puro caos, não consegue prever nada que o cara tá fazendo. Então, sabe, é muito mais perigoso do que qualquer outro cara, tipo o próprio Kira, o próprio Professor Moriarty, porque tu não consegue prever o que uma pessoa dessas vai fazer, entendeu? Por isso que ele é tão grandioso, na minha opinião, por isso que ele fica tão bem antagonizando aí, sendo um polo com o Batman, né? Por isso que funciona tanto, cara. E é por isso que pra mim é o maior vilão da história. Outro vilão que dispensa apresentações é o Voldemort de Harry Potter. Pra mim o Voldemort é um dos pontos altos aí, principalmente quando a gente começa a ver aí a vida dele, né? Por que ele virou Voldemort, todos os preconceitos dele, tudo isso é meio que justificado no livro, né? Porque ele é assim, ele não ter sido gerado por causa do amor, né? E sim por causa da magia, já é algo bem forte que nos traz aí esse ponto dele ser um grande, um babaca, um maior vilão da história do mundo bruxo. E também dispensa apresentações, meu. É senso comum de que ele é um grande vilão e tudo mais. E é por isso que eu tô ranqueando ele aqui, meu. Eu gosto muito de Harry Potter, sou muito fã. A lista é minha, eu boto o que eu quiser. E por último, mas não menos importante, eu tô trazendo Conde Olaf de Desventuras em Série. O vilão mais engraçado da lista, o cara que carrega a série de livros nas costas. Eu dei muita risada com esse cara, e o mais caricato também, né, da lista. Na boa, meu, se não leu Desventuras em Série, lê por causa do Conde Olaf, vale muito a pena. Ah, mas eu só vi a série e não gostei da série. Cara, lê os livros, vale muito a pena. É bem diferente mesmo. Eles adaptaram muita coisa, tentaram explicar muita coisa que não tem explicação, sabe? Até tipo a relação do próprio Conde Olaf com a Kit Snicket. Meu, na boa, velho. Tipo, tudo é muito obscuro por volta desse personagem. Pô, o que será que aconteceu? Tu fica se indagando e te dá mais medo, porque ele se torna ainda mais ameaçador. E meio que na série eles transformaram ele como vítima de alguma coisa, né? Por mais que a gente tenha isso implícito nos livros, né? Que, nossa, por mais que os pais dos Baudelaire mataram e os pais do Conde Olaf, tudo fica subentendido, sabe, no livro. E nada justifica tudo que ele faz para atormentar a vida das crianças. Então por isso que eu trouxe ele nessa lista também. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, vocês vão curtir demais meu conteúdo por lá também, tá bom? Então é isso, gente, um forte abraço para vocês e até mais!